Oi, gente linda da internet! Hoje nós vamos fazer o nosso bloco de catavento. Para isso, nós vamos precisar de 2 tecidos medindo 35 por 35. Um tecido estampado e um tecido liso. Geralmente é assim que nós trabalhamos. Neste caso, vai ser assim. Acerte bem os tecidos, direito com direito. Você vai marcar de vértice a vértice de um lado, Marque isso bem marcado, porque essa será uma marcação que nós vamos utilizar no tecido. E do outro lado também. Faça um X no tecido. O tecido está marcado. Para quem não tem prática, nunca fez esse trabalho, nós não vamos costurar nessa risca. Nós vamos fazer uma costura pezinho de máquina a partir desta risca. Eu vou marcar agora essa largura de um pezinho de máquina, que é mais ou menos 75 milímetros, tá? Nós vamos fazer nessas duas marcações que nós fizemos principais, de vértice a vértice. Nós iremos costurar nestas marcações de um pezinho de máquina. E nós não iremos fazer aqui só um quadrado perfeito. Nós vamos fazer vários com esse tipo de trabalho, ok? Costure, marque direitinho, alfinete, depois faça a costura. Feita a costura, como eu expliquei, ao lado daquelas marcações, olha, vejam que elas se cruzam perfeitamente e esse é o centro do nosso trabalho, ok? A partir desse centro, nós iremos fazer mais duas marcações. Vejam, marcadas bem no centro do nosso trabalho. Eu nem risquei e eu não medi o trabalho. Eu só estou pegando os 2 pontos centrais da costura e a partir deles estou fazendo uma linha reta na transversal do tecido, ok? Veja que bem marcado aquele quadradinho central. E agora, olha, nessas linhas principais onde nós marcamos, nós vamos cortar. Por isso eu falei no princípio, veja bem essas marcações de giz que nós fizemos, ok? É aí onde nós iremos cortar o nosso trabalho. Olhem só nosso trabalho, quantos triângulos perfeitos nós fizemos? 8 triângulos perfeitos. Muito certinhos, arrumadinhos, que daí nós iremos fazer o nosso catavento. Vamos passar a ferro, virando a nossa costura toda para um lado só. Vejam, eu peguei o tecido e virei todo para um lado só e passei, somente isto, virando todo ele para um lado só. E o que nós vamos fazer agora? Eu vou deixar todos os meus quadrados do mesmo tamanho. Na hora que nós cortamos assim, tem hora que uns ficam maiores, outros ficam menores. Então, eu faço ele sempre com uma sobra. Eu quero um quadrado 15 por 15. Eu alinho aqui, ó, na minha linha de 45 graus da minha régua, eu alinho aqui na linha de 45 e vou
marcar bonitinho para ficar com meus 15 centímetros. Na verdade, ela fica com 15 centímetros e meio, mais ou menos assim. Mas eu prefiro sempre deixar esta sobra para eu poder deixá-los todos do mesmo tamanho. E aí é só a gente vir aqui, marcar com o giz bem direitinho. Lédia, eu não tenho esta régua. E aí, o que você vai fazer se você não tem esta régua? Por que eu tô seguindo a linha do meio? Porque ela, na realidade, é a minha linha reta. Porque eu sei que a partir daqui, todos vão ter a mesma largura aqui. Você não tem a régua. Eu tenho aqui um pedaço de papelão, 15 por 15. Eu vou juntar esta ponta a esta ponta aqui. Não é esse aqui o meu reto também? Olha aqui. E vou poder marcar todas as sobras do meu quadrado e recortar normalmente. Nós vamos precisar de 4 desses do mesmo tamanho para fazer o nosso catavento. Quais foram as primeiras costuras que nós fizemos? Não foi as transversais? Na hora de você montar o seu catavento, lembre-se também dessas costuras transversais. Lembrando que essa cor não pode combinar com essa, nem essa com essa, são diferentes. Então, eu vou colocar todas as minhas abas com costuras transversais e vou unir, ó, uma cor com outra cor. A mesma coisa aqui, as duas estão nas transversais, não estão, ó, uma cor com outra cor, uma cor com outra cor, uma cor com outra cor. O que eu vou fazer agora? Unir este com este, passar uma costura aqui, este com este, passar uma costura aqui. O que vai ser aqui, ó? Isso aqui tem que casar bem essa costura. A mesma coisa aqui, essa costura aqui, casando direitinho, correto? E aí, na hora de ir pra máquina, vejam uma coisa. Foi uma coisa que eu tive que aprender mesmo. Tinha hora que eu costurava aqui, de vez costurar aqui, aqui também costurava errado. O que eu faço? Para não passar a costura no lugar errado. Eu não coloquei aqui. Aqui eu não tenho muito que me preocupar, mas eu vou colocar aqui um marcador para eu saber que a costura tem que ser feita deste lado. Isso aqui tem hora que engana muito a gente. É uma bobagem? É uma bobagem, mas se você não prestar atenção, você vai desmanchar costuras. Feita as nossas 2 costuras, correto? Olha, prendi aqui, agora eu vou uni-los aqui. Lembrem-se, aqui sempre fica o distanciamento mais ou menos da sua costura. Olha, vejam que aqui ficou maior, aqui ficou menor. O que eu vou unir são as 2 pontinhas. Sendo que aqui eu sei que ficou menor e lá ficou maior, então vai dar diferença aqui no trabalho, mas não tem problema. O que me importa são sempre... O que me importa sempre são essas 2 pontinhas unidas. Vejam aqui, olha, uma pontinha, passei com a outra pontinha. O que vai me importar sempre são essas 2 pontinhas bem unidas. O que eu vou fazer agora? Unir as outras pontas, que vocês vão ver que vão dar correto. Olha, uma ponta e outra, e passar a nossa costura. E vejam lá o nosso meio bem perfeito. O nosso catavento bem montado.
Eu fiz essas com as costuras abertas, para mostrar para vocês a diferença aqui no meio do catavento. Quando eu abro todas as costuras do catavento, aqui no meio, a tendência aqui é ficar mais baixo. Mas assim mesmo, tem certo trabalhinho aqui, e você vai abrir esta costura aqui que você fez antes, deixe uma virada para um lado e outra virada para o outro. As duas costuras que nós unimos, deixe uma virada sempre pro lado do azul. O azul virou pra cá, e aí, aqui no meio, não vai ter nenhum enrosco. Eu agora vou montar o mesmo catavento com vocês, com as costuras viradas só para um lado, sem abrir esse pedaço aqui, para vocês verem como fica. A montagem é a mesma coisa, olha. Linhas pro centro. Estão vendo, ó? A montagem é a mesma coisa. Você vê. E aí, o que eu vou montar? Este com este, este com este. Este aqui vai se unir pra cá. Na hora, neste caso aqui, eu virei toda pra cá as costuras. Então, essa tá pra esse lado e essa tá pro lado de cá. Elas já vão naturalmente, cada um pro seu lado. Mesma coisa, ó, a sobra lá de cima. Pra onde eu vou jogar essa costura aqui? Pra este lado de cá, ó. Essa vem pra cá e essa vem pra cá. A mesma coisa aqui, ó. Uma vem pra cá, toda ela. E vocês vão ver que aqui elas já vão parelhar ao contrário. Você jogou a costura toda pro lado de cá, essa aqui toda pro lado de cá, elas já ficam contrárias aqui. O que que nós temos que unir? Os dois biquinhos. Esses aqui já casaram direitinho. E olha lá, outro catavento bem perfeito, com meiozinho bem perfeito. O avesso, nós viramos todas essas pra cá, todas essas pra cá. As costuras se assentam neste caso. E aqui, como é que nós vamos fazer? Se essa vem pra cá e essa vem pra cá e ela é uma costura só. Nós chegamos bem aqui no meio... bem aqui no meio e damos um pique. Até a costura não, gente, é só um piquezinho básico. E aí, ó, essa daqui vem pra cá, essa daqui vem pra cá, e aqui não fica embolado, olha. Eu dei o pique, veio uma pra cá, outra pra cá, e nada vai ficar embolado. Esse é o modo que eu mais gosto de fazer o nosso catavento. E o que eu vou fazer com o nosso bloco? Aplicá-lo num lindo tapete. Como é que eu faço para aplicar no tapete? Eu tenho aqui um tecido medindo 50 por 70. Vou dividi-lo ao meio e marcar bem aqui. E dividi-lo novamente ao meio e marcar aqui. Vejam a divisão aqui e aqui. O que eu vou fazer com o nosso catavento? Olha a divisão do meio aqui certinha, olha a outra divisão aqui e a divisão aqui. Tá seguro meu catavento aqui. A partir disso, eu vou alfinetá-lo
prendendo direitinho o meu catavento, eu vou pegar uma tira, vou prender daqui até aqui. Depois eu vou prender um daqui até aqui, depois eu vou passar uma tira azul em volta dele todinho. Bora pra máquina! Por que começar desta parte agora? Por causa do pezinho de máquina. Senão, eu vou ter que inverter o lado da minha agulha. Mesma coisa agora. Abrir o tecido que você costurou, vir cá e prender. E agora, daqui pra cá, eu vou seguir com um tecido dessa cor e o outro azul. Ó, primeiro. Qual o primeiro que eu coloquei? O primeiro que eu coloquei foi esse. Então, eu venho com outra faixa deste lado, para depois vir com outra faixa deste lado. São faixas de 8 centímetros. As minhas faixas têm 8 centímetros. Vejam, nosso bloco, 1, 2, estou indo para o terceiro. E assim eu vou até o final nas 4 partes. E volto para vocês para nós finalizarmos. Terminado de aplicar até o final, olha, vejam. Nas últimas das esquinas, eu deixo com alfinete. O que nós vamos fazer agora? Cortar as sobras. Mas antes de cortar as sobras, se você é novata nessa história, ou mesmo se você tem experiência, mas já viu pano aqui virar, desvirar, eu vou passar aqui uma costurinha de menos de meio centímetro, mais na pontinha aqui, no entorno todinho do meu tapete, para depois cortar as sobras que ficaram. Esta costura de segurança que eu fiz aqui me dá muito mais firmeza para chegar aqui agora e cortar todas as sobras de tecido. Depois nós vamos aplicar um debrum e aí eu sei que está tudo acertado na mesma linha, ok? Do lado do avesso, da parte mais comprida, eu vou começar a aplicar aqui, avesso com avesso, costurinha, pezinho de máquina. Minha tira tem 4 centímetros, dar uma viradinha de mais ou menos 1 centímetro e costurar bem em cima, colocar isso bem em cima da última costura que você fez e costurar bem em cima dele. Eu vou continuar com a linha azul.
porque eu quero dar destaque agora no azul do trabalho. Agora eu vou trabalhar com ponto decorativo no acabamento desse tapete. Olha que lindo, é como se eu tivesse bordado na beira do tapete. Ficou muito top. Vamos fazer agora do outro lado, depois eu volto para mostrar para vocês o acabamento na parte menor. Olha nosso tapete, que coisa linda! Um bloquinho, uma ideia e olha a transformação. Olha o lado do avesso também, como ficou legal, as costuras, formam um desenho, as costuras. E eu vou te dar mais uma dica, uma coisinha que eu ando passando nos meus tapetes. Você já ouviu falar do Segura Tapete? É um produto... Gente, eu não tô fazendo propaganda de ninguém. É que o produto é bom mesmo, tá? Eu, como vocês sabem, sou portadora de necessidades especiais e eu não posso me atrever a cair por causa de um tapete. E aí eu descobri esse produto e como ele é bom. Olha, é muito simples, não é uma coisa mole, não, mas também não é dura. Ele é pastoso e você vem e aplica bem... Eu aplico mais nas beiras, bem passado nas beiras do tapete e espalho. Não é uma coisa assim difícil, tá, ó. Não gasta muito e depois de 4 horas isso está seco, tá? Depois de 4 horas aplicado tá seco e o tapete não escorrega. Eu passo ele em toda a beirada, depois vou aplicando no meio também, mas não para aplicar em todo, não. Eu vou dando alguns espaços para aplicar, tá? Porque no lugar que ele fica aplicado, ele adere bem ao chão. E eu gostei demais disso. Acabou minha questão de ter medo de alguns tapetes. Olha, tá vendo? Ó? Eu fui lá, enchi o pincel e vou espalhando ele. Então, mais uma dica para você, hein? Depois de seco, eu vou te mostrar o efeito dele no chão. Olha nosso tapete seco, o produto. Vejam. Ele não adere ao chão, assim, de ficar grudento no chão, não. Depois que você passa e seca, só depois de 2 dias o tapete pode ser lavado, tá?
Olha o efeito disso. Gente, eu tô forçando o pé, tá? Ó, ele não sai assim facilmente, não. Muito bom. Um bloco, um tapete e eu conto com o seu like. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você ser avisado de todos os nossos vídeos. Esta semana tem muito mais. Até a próxima. Um grande beijo para vocês. Eu oro por você todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida.